Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa palestra da tarde, aqui na nossa União Municipal Espírita de Petrópolis. Que a espiritualidade já se encontra presente, né, na observação de cada um, né, da necessidade de cada um. Então, nós vamos pedir à nossa irmãzinha Flávia, que vai fazer a leitura da tarde. Boa tarde. A leitura é do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Xavier. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e muitas vezes, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender os desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona, em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se nos é possível atender a obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos pode dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, um pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Pediria a todos que, por favor, colocassem seus celulares no silencioso ou mesmo desligar, se possível, para não interferir na palestra. Agora nós vamos fazer a nossa prece, que todos possam, né, se recolher interiormente para nós visualizarmos Jesus, que é o nosso mestre amigo, e a espiritualidade já presente aqui na nossa casa. Jesus, mestre querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo tua bênção, pedindo através do teu amor a presença desses espíritos que nos chegam para nos ajudar, Senhor, para aqui estar, trazendo a paz, a serenidade, o auxílio a todos os corações, não só aqui, Jesus, mas em todos os lugares onde há dores, Senhor, onde há sofrimento, onde há desesperos, onde há tudo aquilo, Senhor, que não seja tão bom para o ser humano, que não seja de forma aceitável também, porque muitas vezes há necessidade de passarmos por algumas coisas, mas o entendimento às vezes nosso é pouco ainda. Então, Jesus, que o Senhor possa nos auxiliar, nos dando a força, a coragem necessária para prosseguirmos nesses caminhos da vida, mesmo com tudo aquilo que ainda estamos passando, que ainda temos que passar. Que essa espiritualidade, esses bons amigos em teu nome possam nos auxiliar sempre. Onde quer que estejam todos, que todos possam ser abençoados pelo teu amor. E nesta tarde, Jesus, aqui na nossa UNEP, te pedimos a bênção para a nossa irmã Valéria, que vai passar as mensagens para nós, que nós possamos aproveitar bem, Jesus, esses ensinos do teu amor, através da nossa irmã. Que a tua paz nos conforte, nos assegure, que possa ser uma tarde de muito amor, compreensão e auxílio. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra para a Valéria, que falará para nós: quando a paz vale mais que a razão, bem-aventurados os mansos. Boa tarde, pessoal. Vamos nós.
falar sobre o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, e trazendo aqui um tema que a gente conhece bastante, mas eu tentei florear um pouquinho o título para ver se vocês se animam um pouquinho mais. Então, quando a paz vale mais que a razão. Quantas vezes a gente se depara com situações em que a gente se perturba, sai do eixo, depois se arrepende, né? E a gente tem que fazer escolhas. Então, aí a gente se pergunta, o que vale mais, minha paz ou a minha razão? Então, primeiramente, nós vamos abrir com um convite daquele que é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que é Jesus. Então, Jesus nos convida a tantas coisas todos os dias, mas a gente, às vezes, não consegue entender qual é o convite. Ou porque a gente está correndo muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ou porque, às vezes, a gente está com o coração endurecido em razão de tantos e tantos problemas que a gente tem na vida. Então, Jesus, ele abre os braços e nos convida a buscar a paz. Como é que ele faz isso, né? Através de uma prece, através de uma palavra, através do serviço, ou servir o outro, né? A caridade, como Kardec nos ensina também, né? E hoje a gente precisa de Jesus mais do que nunca, né? Quando a gente olha para 2000 anos atrás, a gente fala, nossa, que horror era aquela sociedade onde pessoas eram assassinadas, jogadas nas arenas para os leões devorarem. A pessoa que era cristã não podia exercer o cristianismo, ela tinha que negar a sua religião, negar a Jesus para que ela pudesse viver. E muitos morreram porque não negaram, né? E hoje a gente continua nesse mundo de impaciência, de intolerância, de agressividade, em qualquer lugar que a gente vá. Se você está no mercado, esbarra em uma pessoa, ela já te olha com raiva, se não te xinga. No trânsito, então, nem se fala, né? O maior exemplo aí de exercício de paciência que a gente tem é o trânsito. Então, quer treinar a paciência, vai dirigir, gente. Não tem jeito. Então, nesse mundo caos, Jesus vem nos dar a paz dele. E ele foi chamado Filho de Deus, porque a paz dele era maior do que a violência do mundo. Então é aquilo que a gente precisa buscar, que a nossa paz seja maior do que a violência do mundo, do que a violência que nos circunda em todos os instantes da vida. Então, a verdadeira paz é aquela que vem do Cristo. Ainda, né, hoje para nós é um desafio. Então, por mais que a gente diga que, não, eu sou uma pessoa tranquila, tem alguma coisa que vai tirar a gente do sério. Tem algum amigo, tem algum parente, né, tem algum colega de trabalho que em algum momento tira a gente do sério. E aí a gente acaba se perdendo. Então, para que a gente faça a pergunta de partida, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Né? Então a gente vai falar de Jesus, da busca pela paz, como ele nos disse para fazer. E no nosso cotidiano, a gente tem que se perguntar todo dia, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Encontrei um amigo ontem que disse que tinha brigado com a esposa, aí eu contei para ele que eu ia fazer essa palestra hoje, ele falou, sabe o que eu disse para ela? Fica com a tua razão que eu quero ser feliz. Acabou, não tem mais discussão. Né? Então ele falou, ela sempre quer ter razão, ela sempre quer estar certa. Então não adianta eu ter a minha razão e explicar para ela que a dela tem que sempre vencer a minha. Então eu falei, fica com a tua razão que eu quero ser feliz. Pronto, apaziguou ali o que poderia ser uma discussão e o que pode ser às vezes o início, né, da ruptura de um relacionamento, porque todos os dias de briga, cansa, né? Bom, então, outra questão que a gente tem para falar sobre a razão.
Time de futebol. O Flamengo foi campeão aí, vários setores, né? Todo mundo festejando, brincando. E aí começam as brigas. Mata-se por opinião, por ter razão, porque o meu time é melhor, porque o meu time é isso, é aquilo. E a gente vê nos estádios, né? Brigas, pancadaria, agressão grave. E quando não resulta em morte, por causa de um time de futebol. Religião, a gente tem que discutir religião? Não. O que a doutrina espírita nos ensina? A respeitar todas as religiões. O espiritismo não é melhor do que nenhuma delas. Cada um de nós tem o seu momento na vida, o seu momento de despertar para Jesus. E não adianta você querer que o outro desperte junto com você. Cada um com seu cada um. Nós nascemos com a sementinha divina dentro de nós. Então, basta que a gente caminhe, ouça o nosso íntimo para que a gente consiga chegar a algum lugar. Então, discutir religião não vai a lugar nenhum. Outro dia, eu falando com a minha irmã sobre a Ave Maria, né? Que a Ave Maria diz, Ave Maria, Mãe de Deus. E aí vem a discussão, a Ave Maria não é mãe de Deus, a Ave Maria é mãe de Jesus. E aí ela disse para mim assim, mas Jesus é Deus. Aí quando ela falou, Jesus é Deus, eu falei, então tá, vamos mudar de assunto, porque não adianta eu querer explicar para ela que nós temos um Deus que criou tudo, que é Pai de todos, inclusive de Jesus. Não adianta. Ela aprendeu que Jesus é Deus, então deixa ela acreditar que Jesus é Deus, porque ao final das contas, todos somos cristãos, todos seguimos Jesus. Se ele é Deus, se ele é Jesus, se ele é Espírito Santo, não interessa. Né? E redes sociais, gente, problema maior que a gente acaba enfrentando. As pessoas acham que porque estão atrás de uma tela, elas estão protegidas e não estão. Acham que pode opinar sobre a vida de todo mundo e não pode. Como um caso recente que aconteceu, que vocês devem lembrar, de uma criança que estava no avião e que a moça queria se sentar no assento dela e a criança estava naquele lugar. E aí deu uma confusão. E alguém, que não foi a mãe da criança, filmou e colocou na rede social criticando a pessoa que chegou ali com a passagem comprada e disse, este é o meu lugar. E aí aquilo deu um quiprocó danado, e aí depois a mãe da criança veio se explicar, a moça, né, também que estava no seu direito. Então, quem somos nós para julgar e criticar alguém? A gente não sabe o que acontece. Então, eu me acho no direito de filmar uma situação e colocar a minha razão, a minha opinião. Nem sempre ela é a verdadeira, nem sempre ela corresponde com os fatos. Então, a gente tem que estar muito atento sobre o que é a razão, né? A nossa razão, que a gente tanto defende. Então, eu peguei aqui, procurei fazer uma leitura dentro do que a psicologia traz, a filosofia e a doutrina espírita. Né? Então, ter razão ou desejar provar que estamos certos, geralmente é uma manifestação do ego. Então, a psicologia fala muito nisso. Joana de Ângeles, as obras de Joana de Ângeles, vocês vão ouvir falar muito nesse termo também, ego. Né? Então, é o nosso ego gritando. É um movimento de defesa da personalidade que busca reconhecimento e controle. Quando queremos ter razão, na maioria das vezes, nem sempre buscamos a verdade, mas a vitória sobre o outro. Então, se você for sopesar, se eu conseguir colocar minha opinião, eu ganhei. O que isso me trouxe? Né? A gente precisa pesar isso. Na maioria das vezes é apenas a vitória sobre o outro. E essa vitória é ilusória. Por quê? Ela separa corações, ela alimenta ressentimentos, ela cria sofrimento. Então você discute com o seu familiar por conta de política. Eu tenho um partido, o outro tem outro partido. E aquilo vira uma inimizade. Acabou. Pai e
e filho não se falam, porque cada um tem uma opinião política, religiosa ou de futebol. Então não existe, gente. Vamos pesar, botar na balança. O vencer o outro me levou aqui. E aí a gente entra nos ensinamentos de Jesus, né, lidos aqui à luz da doutrina espírita. Lá no livro Renovando Atitudes, pelo espírito de Hamed, ele diz o seguinte, ele explica ali, né, que muitos de nossos julgamentos e opiniões são formados por condicionamentos do passado. E na doutrina espírita, quando a gente fala de passado, a gente tem um passado próximo e um passado lá longevo, remoto, as outras encarnações. Então, nem sempre o que a gente faz, não compreende, tem a ver com o nosso trajeto nesta reencarnação. São, às vezes, bagagens que nós trazemos das encarnações passadas. Então, às vezes, aquela pessoa difícil na sua vida, seja no trabalho, em casa, na escola, às vezes aquela pessoa ela tem um propósito para estar na sua vida, né? Ela está ali para te ensinar alguma coisa, porque nós estamos num plano de expiações e provas. Então, ou seja, a gente aprende, reencarna para testar se a gente aprendeu. Aí, se a gente passar no teste, a gente passa de ano, a gente evolui um pouquinho, aí volta numa outra categoria. Então, é o fluxo da vida, né? A reencarnação. Então, crenças, orgulho, vaidade, necessidade de aprovação, entre tantas outras coisas. Por que que um é católico, o outro é evangélico, o outro não é ateu? Por que, gente? Da onde nós trazemos isso? Nem sempre é do berço. Por quê? Conheço vários amigos aqui que são espíritas a vida inteira. Os filhos nasceram dentro do espiritismo, fizeram evangelização, foram para mocidade e agora viraram evangélico. Eu quero ser evangélico. Eu me sinto feliz dentro da igreja evangélica. Então, ou seja, não é algo que a gente aprende manipulado, é algo que está dentro da gente. É onde o nosso coração está. Ali está o nosso tesouro, né? Então, por isso, né, tirando a conclusão aqui da leitura desse livro, dessa parte que fala sobre essa questão da felicidade, da razão, o verdadeiro progresso está em julgar menos e compreender mais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que parar e refletir. Eu estou julgando mais do que compreendendo ou compreendendo mais do que julgando? Porque quando você entra num embate, a nossa tendência é julgar. Por quê? Porque eu entendo que eu estou certo. Então a gente vai julgar o outro. Porque o outro não está certo, quem está certo sou eu. A não ser que ele confirme o que eu estou falando. Se ele tiver uma opinião divergente, nasceu aí o problema. E ao invés de julgar, a gente pode se colocar no papel de ouvinte. Porque ouvindo o porquê que ele chegou naquela conclusão, talvez a gente compreenda o ponto de vista dele. Então, na parte científica, todo pesquisador ele tem um ponto de vista, né? Um prisma, para que ele elabore sua pesquisa. Um exemplo que vocês vão provavelmente confirmar é a respeito dos alimentos. Vem a notícia na mídia: café faz mal à saúde. Aí todo mundo, não posso tomar café, faz mal à saúde. Daqui a pouco, passa um tempo, vem outra notícia: café faz bem para a saúde. Aí você fala, e agora? Eu faço o quê? Eu tomo café ou não tomo café? Peguei um meme outro dia aqui na internet, né? Um podcast, sei lá, como é que se chama esse negócio, não integrado nisso não. E a pessoa dizia assim, né? A pessoa comendo a fruta, aí ela pegava a banana. Vou comer banana porque o médico disse que a banana é saudável. Aí vinha uma mensagem assim, a banana faz mal pro colesterol, não sei o quê. Aí ele joga a banana fora e pega uma outra fruta. Aí vem a notícia que ele viu, né, na internet, daquela fruta, o que é o benefício que ela fazia para a saúde. Daqui a pouco vem outra notícia, o contrário daquilo. Né? Os meus avós falam assim, eu posso comer ovo ou não posso comer ovo? Porque falam que o ovo faz mal para o colesterol. E aí vem o outro dizendo, não tem nada a ver. Pode comer, pode dar um ovinho para o seu idoso. Né? Então são essas contradições que a gente
gente vai encontrando aí no caminho, porque opiniões. E Kardec, quando compilou todas as informações, todas as orientações dos espíritos, porque a doutrina espírita não é de Kardec, é dos espíritos. Ele foi o que compilou tudo isso, conseguiu anexar em alguns livros, né, todos aqueles ensinamentos que ele foi pesquisando ao longo do tempo. E ele nem era espírita, vamos dizer assim, né? Ele não tinha aqueles conceitos que ele foi buscar quando ele foi convidado para investigar a questão das mesas girantes. E ali ele disse, vou pesquisar para desmascarar esses fraudadores que estão enganando o público. E eram espetáculos naquela época. E ele continuou dali adiante em busca. Por isso que a doutrina espírita, ela não é uma fé cega, né? Ela é uma religião, ela tem um cunho religioso, porque ela traz os ensinamentos morais do Cristo, ela traz a parte científica, porque ele testa cada uma das condições que ele viu. E ele busca as respostas de uma metodologia científica, né? Então a gente tem uma religião que nos impulsiona ao raciocínio. Então eu vou pegar o que está sendo dito, vou testar, vou averiguar para dizer se eu concordo, se eu discordo, se eu vou aderir, se eu não vou aderir. Essa é a proposta. Não é aquela, eu falei, você só vai dizer amém e acabou, não discuta. Não é essa. Não é isso, né, que a doutrina nos ensina. Bom, então, ter a razão tem a ver com essa questão do nosso ego. E ser feliz, gente? Ser feliz não significa viver sem problemas, sem conflitos externos, mas viver com paz interior diante desses conflitos, diante desses problemas. Isso é ser feliz. Porque Jesus nunca prometeu, em momento nenhum, tirar a dor daqueles que sofreram. Então, ele alivia a dor através dos ensinamentos que ele nos dá, os caminhos que nós temos que traçar. Então, seguindo esses caminhos, nós vamos ser amparados, vamos ter as nossas dores aliviadas, mas não vamos nos libertar delas, porque a gente aprende, né, a lei de causa e efeito, a questão da reencarnação como uma bênção divina, uma forma da gente corrigir o que ficou para trás, o que a gente fez errado, né? Então, essa paz interior é o que a gente deve buscar. E às vezes as pessoas acham que na dor ela não pode ser feliz. Minha tia faleceu ontem e ela vinha enfrentando um problema de saúde muito grave. E há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu estive com ela na casa dela e ela chorava e dizia assim: Deus esqueceu de mim. Ele não está olhando para mim, ele não me leva embora para eu sair desse sofrimento. E aí o que você fala nesse momento? Né? Porque só quem sente a dor, gente, é que sabe como é que é essa dor. Né? Falar de fora é muito fácil. Então a única coisa que me veio em mente para dizer para ela naquele momento é que Deus nunca esquece de ninguém. Nunca, de nenhum dos seus filhos. Como Jesus disse para nós, nenhuma ovelha ficará para trás. Todas serão resgatadas por Ele. Então eu disse, Ele não esqueceu de você. Ele está cuidando de você de uma forma especial nesse momento. E quando chegar a sua hora, a sua libertação virá. Mas Ele que sabe qual é a hora. Então aproveita esse tempo de sofrimento, de dor, para olhar para dentro, para refletir, para se aproximar de Jesus, porque Ele pode te ajudar a aliviar essa dor, mas essa dor é o que vai te libertar. Então foi aquilo que me veio em mente para dizer para ela. Então no momento da dor,
às vezes a gente acha que está abandonado e não está. Eu vivi uma experiência pessoal também, quando eu tive um câncer, enfrentei um câncer em 2018, e eu posso afirmar para vocês que foi o momento mais feliz da minha vida. Parece estranho, mas por que eu digo que foi o momento mais feliz da minha vida? Porque foi o momento que eu me aproximei mais de Jesus, de Deus. Porque é aquele momento derradeiro na vida em que a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Não sabe se o tratamento vai dar certo, se não vai dar certo, se você vai curar, se você vai morrer. Você não sabe. É uma incógnita. Então você olha para trás e passa aquela novela, né? Aquele filme da sua vida. E aí você diz assim, nossa, meu tempo acabou. Se eu for morrer, acabou. Tudo que eu deixei de fazer de importante, fazendo coisas supérfluas, né? E agora eu vou ter tempo de fazer essas coisas importantes, úteis, de cuidar de mim, de fazer o que a gente gosta, de se dedicar ao trabalho em prol do outro, que está pior do que a gente. Então, essas reflexões foram vindo na minha mente. E aquilo me fez eu me aproximar de Deus. E aí, eu comecei a sentir uma paz para aceitar o que estava acontecendo. Então, eu tinha que passar por aquilo. O sofrimento, às vezes, é uma libertação. Ele depura a nossa alma, o nosso espírito. Às vezes, a gente tem que aparar uma aresta que talvez, desta forma, seja a mais rápida de se fazer. Então, eu senti essa paz para aceitar o que estava acontecendo comigo, para confiar em Deus. Se eu tiver que partir dessa vida, eu vou partir, vou continuar do lado de lá. Se eu tiver que ficar, eu vou ficar. Então, é paz. Paz para confiar, paz para continuar. E é claro que a gente pede, né, gente? Eu quero ficar mais um pouquinho. Então, graças a Deus, meu pedido foi ouvido e eu estou aqui com vocês. Bom, então, ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. A felicidade é uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Então, se eu tenho que passar por determinados percalços, problemas, doenças, é confiar e é ser feliz, gente, com o que a gente tem. Porque é aquilo que a gente pediu, na maioria das vezes, para receber. Quando a gente estava lá do lado de lá, fazendo um planejamento reencarnatório. Então, aí eu chego aqui e vou reclamar, né? Foi dado a graça de eu estar aqui. E aí eu reclamo. Então, a gente tem que entender que nós fazemos a nossa felicidade. Não podemos deixar na mão do outro. Na mão do amigo, na mão do familiar, na mão do esposo, namorado. Não pode. Quantas pessoas tiram a vida porque terminam um relacionamento amoroso? Recentemente, uma moça muito querida, conhecida, tirou a vida porque o relacionamento amoroso não deu certo. E a pessoa continua aqui, em outro relacionamento, e ela, no martírio, que é enfrentar a dor do suicídio, Então, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para compreender essas coisas. E a vida é cruel, gente. O nosso cotidiano é cruel. Ontem, conversando com um porteiro do meu prédio, ele disse o seguinte, ele tem uma filhinha de 4 anos, E ele falou como as pessoas são cruéis, inclusive as crianças. Você pensa assim, criança é inocente, Não, também tem maldade. A menininha tem 4 anos e ela nem sabe escrever ainda, Sabe escrever o nomezinho dela e tal. E aí tem um grupo de WhatsApp das amiguinhas. Aí uma amiguinha, que é mais velha, tem 8 anos, eliminou esse grupo, criou um outro grupo e mandou mensagem para ela assim, eu criei outro grupo, mas eu não coloquei você. Olha que maldade, Porque a criança, o jovem, o adolescente, e nós também, adultos, a gente precisa se sentir acolhido.
A gente precisa se sentir pertencendo a um lugar, a um meio. E falar uma coisa dessa, excluir alguém e dizer, eu estou te excluindo, é muito cruel. Talvez ela nem saiba, né? Essa menina de 8 anos, o tamanho da maldade que ela fez. Mas aí, o que esse pai disse para essa criança? Ele falou, como é que eu explicava isso para ela, né? Aí falou, filha, e essa amiguinha, ela ama de paixão, adora essa menina. Né? Ela falou, ama essa menina, e a menina faz um negócio desse. Então eu fui explicando para ela que ela criou outro grupo, mas que ela não te quer no grupo, ela não quer que você fique perto. Aí a menina foi, né? Ele falou, ela foi pensando, ela falou assim, eu não entendi, pai. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar o nome dela do meu celular, porque se ela não quer que eu fique perto dela, então eu também não quero que ela fique perto de mim. Então ela resolveu o problema, ao invés de sofrer, eu fui excluída, ninguém me quer. Não, se ela não me quer, eu vou arrumar outra amiga. Outros vão querer. Então ela não me merece. Então é assim que a gente tem que fazer quando a gente é rejeitado. Né? Porque aquele que te rejeitou é porque não te merece. Né? Então acho que é muito bacana. Né? Porque é uma criança que vai crescer sabendo enfrentar um bullying no colégio. Então, quando a gente fala da felicidade, né, isso nos indica que a felicidade não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. Então a gente precisa vencer a nós, não aos outros. Quando conseguimos calar o orgulho e abrir espaço para a compreensão, já demos um passo em direção ao Cristo. Então, com esse spoiler que eu dei aqui para vocês, eu volto a perguntar. Você prefere ter razão ou ser feliz? Né? Diante disso que a gente já veio pensando aqui. E Jesus nos disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, Jesus, lá atrás, veio dizer que nós precisamos ser mansos. E naquele momento, nem os discípulos entenderam o que era a mansuetude que Jesus propunha. Tanto que vocês vão se lembrar das histórias, né? Que eles queriam que Jesus tomasse o trono, né? Fosse o rei. E assim eles esperavam. Inclusive Judas, acreditando nisso, né? Tentou dar um empurrãozinho para que isso acontecesse. E esse empurrãozinho acabou na crucificação de Jesus. Né? Então, o que é a mansuetude? O que é ser manso? Porque a gente aprende na nossa vida, no nosso cotidiano, talvez as novas gerações até não, mas as mais antigas, que a gente não pode levar desaforo para casa. Né? Então, isso é um ensinamento que vinha aí. Eu aprendi assim, não traga desaforo para casa. Bateu, levou. Né? Então eu fui criado nesse sentido. E a gente vai moldando depois isso daí. Então a mansuetude é um trabalho interior. A gente precisa trabalhar no nosso íntimo para alcançar a mansuetude. É a forma como você lida com as suas próprias reações, com os seus impulsos, com os seus tormentos, com a sua irritação, o seu orgulho. Então, só tem a ver com a gente, tem a ver com mais ninguém. E aí tem aquela historinha que vocês devem lembrar, daquele sábio índio, né, conversando com o neto e explicando para o neto que dentro de nós existem 2 lobos. Um lobo mau, né, que representa a raiva, inveja, tristeza, arrependimento, culpa, ressentimento, orgulho e etc. E o outro lobo é bom, é o que representa alegria, paz, amor, esperança, serenidade, humildade, bondade, caridade, empatia, compaixão e assim vai. E aí ele explicava para o neto que a gente escolhe qual deles a gente quer nutrir, qual a gente quer alimentar. Então a escolha é nossa. Porque na hora que alguém nos provoca, esse lobo vai avançar. Qual lobo? O bom ou o mau? Né? Vai depender daquele que a gente alimentou.
Porque aquele que está alimentado está forte, então ele vai pular para nos defender, e o outro não. Então, tudo depende de nós. O manso, então, é aquele que domina a si mesmo, que admira as suas emoções, que controla o impulso de reagir. Mantém o coração macio quando a vida fica dura. Não se deixa tomar pela ira e entende antes de responder. Quem já passou por uma situação de você chegar num lugar para pedir uma informação e a pessoa fala assim: 1 minuto, senhora. A pessoa diz só: 1 minuto, senhora. Aí, dá vontade de esganar um cidadão desse que fala rispidamente com você. Podia se falar assim: por gentileza, eu já te atendo, né? Sabe toda a forma de se falar. Mas a pessoa fala aquele 1 minuto, senhora, sobe o sangue. Aí tu tem que contar até 10. Ai, lobo do bem, vem aqui, senão eu vou morder. Então, é a gente dominando aqui os nossos impulsos, né? Então, a mansuetude não é fraqueza, como talvez os discípulos do Cristo tinham entendido no primeiro momento, depois compreenderam que não era, né? Isso. E como nós talvez possamos compreender. Então, mansuetude não é fraqueza, é força espiritual em equilíbrio. É a coragem de não reagir com violência, nem verbal, nem emocional. E isso é difícil, né, gente? Então, assim, esse tema foi uma luva para mim, né? Acho que era tudo que eu estava precisando para poder virar a chave. Porque qualquer coisa me tira do sério, me deixa nervosa, então eu falei, tem que virar a chave. Eu sei que tem, mas como eu faço? Então, tudo que eu estudei aqui no caminho, acho que me ajudou. E aí, vem a parte dos coraçõezinhos que eu distribuí para vocês. Né? Então, eu vou querer agora a colaboração de vocês. Quem estiver com os corações vermelhos, eu quero que vocês digam para mim as frases. Por quê? Para que a gente construa a mansuetude, a gente tem que trabalhar na nossa mente isso. É como um mantra, né? Então a gente tem que botar na cabeça e ficar repetindo aquilo. Uma hora vai encaixar. Então eu resolvi distribuir para que vocês também entrassem nessa vibe, nessa brincadeira. Quem tem coração vermelho que quer falar? Vai, Regiane. Compreender é mais nobre do que convencer. Compreender é mais nobre do que convencer. Deixe de lado o orgulho. Deixe de lado o orgulho. A escolha é ser tolerante. A escolha é ser tolerante. Toda palavra pode ferir. Escolha as que curam. Toda palavra pode ferir. Escolha as que curam. Lá atrás. Quem perdoa, liberta-se. Quem perdoa, liberta-se. Ceda mais, exija menos. Ceda mais e exija menos. A bondade desarma qualquer razão. A bondade desarma qualquer razão. Vai, Fernando. A paz é mais importante que a razão. A paz é mais importante que a razão. Nilza. Preze pela paz. Preze pela paz. Preze pela paz. Quem mais? Valorize as suas relações. Valorize as suas relações. Alguém mais? Cultive o amor. Cultive o amor. Cultive o amor. Mais alguém? Vai, Gabriel. Não alimente conflitos. Não alimente conflitos. A vida retribui a paz que oferecemos. A vida retribui a paz que oferecemos. A vida retribui a paz que oferecemos. Então, gente, são frases simples, né? Que eu fiz uma listinha para eu ler todo dia, para ver se isso entra na minha cabeça e vai lá direto no meu coração, porque é da onde que sai toda a nossa reação. Ou seja, eu quero alimentar o meu lobo bom, né? Então eu fiz essas pequenas frases que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Então a mansidão é autodomínio interior, um estado íntimo. E aí Jesus nos disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vamos tentar, gente. É difícil, mas conhece-se o verdadeiro espírita pela sua persistência, né? Bom, e aí eu me lembro de Chico.
né? Então, nesse processo construtivo de compreensão, vamos olhar para a nossa vida, para as nossas relações diárias, lembrando dos ensinamentos de Chico Xavier. E ele disse assim, isso aqui eu plagiei da Dani, tá, gente? Da palestra que a gente fez. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, olha só, a gente precisa buscar nossa paz, né? Ser manso. E Chico vem e diz, ninguém erra de endereço. Então, se eu acho que eu sou injustiçada pelo meu amigo, pelo meu familiar, pelo meu colega de trabalho, por quem quer que seja, não sou. Isso foi tudo programado, eu tinha que passar por isso. Então, aprenda com aquilo que você está vivendo. Tente sair dessa situação de uma forma diferente, como Jesus nos ensinou. E aí ele disse também, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a pacificação é a forma como você se comporta com o mundo, com as pessoas, com os conflitos, com as injustiças, com as provações. Então, enquanto a mansietude tem a ver com o nosso íntimo, com o nosso eu comigo mesmo, a pacificação tem a ver com como eu me comporto externamente, né, ao torno de mim, né, a coletividade, a sociedade. O pacífico transforma conflito em luz. Acalma ambientes tensos, não devolve agressão, não alimenta briga, é ponte, não muro. Espalha serenidade na convivência, prefere a paz à disputa. Ser pacífico é deixar o amor falar mais alto que o ego. O pacífico não evita conflitos, transforma-os com a luz que carrega dentro de si. Então a gente não vai evitar os problemas, a gente vai transformá-los, né? Ser pacífico é um gesto externo, uma atuação no mundo. Então, a mansidão transforma o meu coração e a pacificação transforma o mundo ao meu redor. Então, é uma dupla que a gente tem que trabalhar. E aí nós vamos aos corações brancos. Quem pegou o coração branco? Pode falar. Deixe a razão com o mundo, fique com a paz de Jesus. Deixe a razão com o mundo, fique com a paz de Jesus. Dona Sônia. O amor é o caminho mais curto até Deus. O amor é o caminho mais curto até Deus. Neuza. O coração humilde nunca perde, aprende. O coração humilde nunca perde, aprende. A serenidade é a força dos mansos. A serenidade é a força dos mansos. Calar por amor é gritar com o coração. Calar por amor é gritar com o coração. Lá atrás. A tranquilidade é a voz de Deus em nós. Não ouvi. A tranquilidade é a voz de Deus em nós. Ih, não ouvi. Tranquilidade é a voz de Deus em nós. A tranquilidade é a voz de Deus em nós. Ó, também surdo. Quem mais? Quem aprende com a vida não precisa vencer os outros. Quem aprende com a vida não precisa vencer os outros. O orgulho quer provar, o amor quer compreender. O orgulho quer provar, o amor quer compreender. Na Paula. Silenciar também é orar. Silenciar também é orar. Tem mais? Nenhuma razão justifica perder a paz. Nenhuma razão justifica perder a paz. Ser feliz é mais importante do que estar certo. Ser feliz é mais importante do que estar certo. Então, mais mantras para a gente cultivar. E para a gente ver que esses ensinamentos do Cristo são amplos, gente, e não depende de ser espírita para que a gente ponha em prática. Eu trouxe aqui um exemplo
Não sei se vocês vão reconhecer esta figura, chamada Mahatma Gandhi. Gandhi provou que a paz é força. Quem é pacífico não se cala diante da injustiça, ilumina. Gandhi não era cristão de religião, mas foi cristão de atitude. Ele venceu impérios com a força tranquila da paz, sem erguer uma arma, como Jesus Cristo fez, né? Isso é ser pacífico, não revidar com violência, mas também não se omitir diante do mal. É transformar o mundo com firmeza, sem perder a doçura, porque a firmeza sem violência é a marca dos pacíficos, porque quem já aprendeu a amar não precisa agredir o outro. Então, ser feliz é escolher a paz. Jesus nos ensinou a não resistir ao mal com o mal, mas a responder com amor, o que é diferente de passividade, é força moral. Então, quando ele nos diz, dê a outra face, ele não diz para que a gente seja passivo diante de uma injustiça. Ele diz para que a gente não reaja, mas haja com inteligência, com amor, com sapiência. Essa é o ensinamento dele. Então, Jesus não pediu que nós tivéssemos razão. Então, se a gente ler todos os evangelhos, em nenhum deles a gente vai encontrar nada que diga que ele pediu para que a gente tenha razão. Ele apenas pediu que amássemos e perdoássemos. Esses foram os pedidos de Jesus para nós. E ele disse, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, esse ensinamento é valiosíssimo e às vezes a gente nem dá nem uma bola para ele, né? Então, quando a gente tem algo pendente, alguma mágoa, a gente precisa resolver, gente. Se a gente fala de reencarnação, de lei de causa e efeito, né? A gente precisa saber que o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. A colheita é obrigatória. Né? A semeadura é obrigatória, é livre, né? Isso. Meio minuto aqui. Então, a gente precisa plantar o que a gente quer colher. Né? Se eu planto o mal, como é que eu vou colher o bem? Se eu não presto atenção em nenhuma pessoa ao meu redor, se eu não cuido, não tenho compaixão, aí eu adoeço. Eu quero que as pessoas me acolham, me papariquem, cuidem de mim. Como? Nunca fiz isso com ninguém. Então a gente precisa resolver esses pequenos problemas. E aí às vezes você se magoa, porque o outro disse ou fez aquilo ou não fez aquilo, e pega aquela mágoa e carrega. E não fala mais com aquela pessoa e pronto. Só que aquela mágoa está dentro de você. Na hora que você desencarnar, você estiver lá do lado de lá, liberto do corpo físico, né? Então você vai ter uma amplitude maior como espírito. Você vai dizer assim, que bobeira que eu dei, né? Me magoei por uma bobeirinha e podia ter resolvido. Porque às vezes uma boa conversa resolve uma mágoa. Né? Como dizem aí os psicólogos, marido e mulher nunca vá dormir brigado um com o outro. Porque você não sabe o que vai acontecer, você pode desencarnar ali naquela madrugada e aí ficou com aquilo. Resolve, conversa. Como fez lá o meu amigo, fica com a tua razão que eu fico com a minha paz. Pronto, acabou a discussão, não tem mágoa, vamos dormir em paz. Pronto. Né? Então a gente precisa se reconciliar, né? Com todas aquelas questões pendentes na nossa vida. Pais e filhos que não se falam. É muito triste a gente ver uma família, irmãos que não se falam, pais que não se falam. É triste. Então vamos procurar, dentro do possível, né, conciliar. A felicidade, então, é um reflexo da alma que aprendeu a perdoar, compreender e calar, quando o silêncio é mais útil que a discussão.
Então, quando a gente compreender que se calar é muito mais importante e mais útil do que a gente empregar uma discussão, a gente já vai estar passos à frente. Né? Esse é o nosso propósito. Né? Impedir que esse ímpeto de ter razão, de estar certo, de colocar o lobo mal para fora, né? Para morder os outros, é reter isso. Contar até 10, como Chico Xavier dizia, a água da paciência. Pega a água, bota na boca e conta até 10. Bota embora. Só esse minutinho aí, você já vai ver que talvez mude de ideia, né? E deixe o outro lá com a discussão dele. Difícil eu falar isso, porque eu sou advogado. Advogado tem que brigar, né? Vamos fazer o quê, né? Mas a gente tenta. Bom, Jesus então disse para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem te atemorize. Então ele é muito claro ao dizer para a gente que a paz não vem de fora. Ele nos ensina a construir ela dentro de nós. A paz não depende das circunstâncias em que a gente vive. Porque é possível ter paz até naquele momento mais cruel da nossa vida. A paz é um estado de coração. Por isso que a mansuetude é um instrumento importante. Ela transforma o nosso íntimo. Então a felicidade é fruto maduro da humildade, da renúncia ao orgulho e da capacidade de entender o outro no ponto em que ele se encontra. Né? Cada um está num estágio diferente. Como lembra Bezerra de Menezes? Bezerra chega assim: o bem verdadeiro nunca se viu sem obstáculos. Confiamos. Então a gente vai encontrar obstáculos, sim, mas vamos confiar que ao final tudo vai dar certo. Então o caminho da paz é um aprendizado constante de aceitação e serenidade. É ler as frases todos os dias, quando acorda, quando dorme, e a gente chega lá. Quando escolhemos ser felizes, em vez de ter razão, abrimos mão do orgulho e da vaidade, substituindo-os pela compreensão e pela compaixão. O orgulho é o flagelo da humanidade, é a negação da caridade, como nos disse Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos, o orgulho é a fonte de todos os vícios, como a humildade é a fonte de todas as virtudes. E às vezes a gente se perde no orgulho e na sua prima mais próxima, que é a vaidade. A vaidade, ela vem devagarzinho, nos conquista e vai nos tirando do caminho reto. E a gente não percebe, porque quando é algo ruim que acontece com a gente logo pula. Mas quando é a vaidade que toca lá no nosso ego, né, te enaltecendo, te deixando importante, isso faz com que seja algo bom, né, disfarçadamente bom. E na verdade, a gente vai levar uma banda, porque a vaidade é insuflada. E aí no final, o que a gente vai encontrar é a derrota. Querer ter razão é expressão do orgulho. Buscar ser feliz é fruto da humildade e do autodomínio. Então, vamos lembrar da figura próxima de nós, Chico Xavier. Quão humilde, quão simples era aquele homem. Né? Fez um trabalho que ele teve aqui, de acolhimento, de amparo, tudo de uma forma simples. Ele não precisou ter fama, ele não precisou ser rico, ele não precisou nada disso. E ele foi criticado, foi bombardeado, e ele sobreviveu, porque o amor dele era maior do que tudo isso. Como aconteceu com Mahatma Gandhi, que transformou todo aquele país, fez justiça sem levantar uma arma, né? Que parece tenha tido um final bem pela arma, né? Mas ele cumpriu o seu papel. Então toda mudança começa dentro de nós.
A paz que espalhamos é a prova da luz que já acendemos no coração. Então a nossa luz está fraquinha ou ela está mais brilhante, como diz lá o irmão Jacó, não é? Lá no livro Voltei, não lembro, Jacó, né? A minha luz está tão fraca, como pode, né? Bom, então, mensagem final para vocês refletirem sobre o que a gente conversou hoje. É do livro de Raul Teixeira, né? Para uso diário, pelo espírito de Joanes. Cada dia corresponde a uma nova página escrita no livro da sua vida, onde você deverá escrever as melhores memórias. Busque ocupar-se com algo nobre, algo que dignifique a sua existência na Terra. Procure compreender que nada lhe ocorre sem que tenha um sentido útil para o seu crescimento geral. Você está no mundo que fez por merecer, com as situações que caracterizam a sua quadra evolutiva e com as pessoas do seu mesmo patamar moral, com ligeiras diferenças, facilmente observáveis. Valorize o seu tempo na Terra e prossiga, decidido pelo bem, para que no serviço do Senhor você continue crescendo em busca do encontro consigo mesmo. Então, meus amigos, volto ao ponto de partida que foi Jesus, né? Então, nós passamos de Jesus como referência lá no início da palestra, atravessamos a questão do nosso ego como um obstáculo para a nossa felicidade, chegamos à mansuetude, que é a cura interior, a pacificação, que é uma missão de cada um de nós com o nosso exterior, e a felicidade com escolha consciente, que é aquela que Jesus nos convida de braços abertos. Então, uma boa tarde para todos vocês. Nossa, quantas reflexões, quanta coisa que a gente tem aqui. Quem tem coraçãozinho aí, guarde bem, gente. Eu não tenho coraçãozinho, fiquei assim. Vou pedir a minha, assim, né? De repente, Jane, faz a prece por nós. Meu lindinho. Não sei não, mas eu fui assim intuída, sabe? Eu olhei para você 2 vezes, aí te chamava, mas você não olhou. Obrigada pela oportunidade de falar publicamente, né? De agradecer a Valéria pelo estudo de hoje, por esses ensinamentos que nos calaram tão fundo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, espiritualidade amiga, que protege e orienta esta casa de amor, os trabalhos que aqui acontecem e se perpetuam, independente do período do ano. Cada espírito amigo nosso que conosco está desde o nosso planejamento reencarnatório, esses espíritos tão queridos que não nos julgam e que procuram sempre nos orientar no caminho do bem. Estamos aqui para agradecer a todos pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui neste ambiente, refletindo sobre tudo isso que aqui foi dito, que aqui lemos. Agradecemos em especial a Jesus, esse amigo que nos mostrou a conduta correta sempre, frente às injustiças, frente à prisão e até mesmo à morte. Sempre se conduziu da forma mais próxima a Deus. Esse é o nosso modelo. Que possamos nos espelhar nele, porque assim, com certeza, seremos felizes. Felizes em espírito. Não a felicidade do mundo, mas a felicidade real. Que
possamos levar essas vibrações de amor conosco e também irradiá-las a todos aqueles que estão em nossos pensamentos e corações.